tudo bem com vocês? Nós estamos aqui no 5º episódio do programa Pode Pensar. Eu sou Karina Andrade e hoje eu estou aqui no programa da Cidinha Silveira. Hoje ela vai poder falar sobre todo esse tema que envolve pensamento, que é o foco desse programa, mas ela tem um tema muito específico. Então eu passo a palavra agora para a Cidinha. Feliz 2025! Bom dia, Karina. Para você também, feliz 2025. Ao André, que está aqui nos bastidores, nos auxiliando também, né? Agradecer a Lumen Produções, que é a responsável, né, por todo esse trabalho que a gente vem fazendo aí conjuntamente com vocês, né? E sejam mais uma vez todos bem-vindos e bem-vindas, né, para um tema que a gente vai trabalhar aqui no Pode Pensar, que estão todos ligados à nossa questão do pensamento. E o tema de hoje, nada mais, nada menos, que eu fiz questão, ainda mais iniciando o ano, para que a gente comece a trabalhar sobre isso, que é gratidão que vai transformar a sua vida. Ah, que tema legal, né? Que tema gostoso. Muito bom. Será que a gente já tem motivos para poder agradecer já nesse início? E como? Com certeza, né? Né? Então, trabalhar nesse tema que é assim, porque é um simples hábito nosso do dia a dia que vai transformar a nossa vida. Então, é fundamental que a gente procure observar no dia a dia as pequenas coisas que a gente tem, que na verdade não são pequenas, são grandes, se a gente puder avaliar nesse processo, para que a gente possa exercer isso como um hábito. É como tomar um banho, é como se alimentar todos os dias. E que a gratidão vai transformar o quê? Aquilo que a gente já tem como suficiente na nossa vida. Sim, sim. É Então isso. tem muitas pessoas, né, quando chega final de ano, as pessoas começam, sou grata, grata por isso, as músicas das bênçãos, né? Uhum, Enfim, como você disse, a gratidão tem que ser praticada o tempo inteiro. E uhum. existe um certo modismo em falar sobre gratidão. Aí eu te pergunto, o que que é gratidão, Cidinha? Então, é tão interessante a gente olhar para essa palavra, né? E poder, na verdade, estudar sobre o significado dela, descerrar sobre ela mesmo, né, nesse processo, porque a gratidão, ela tá ligada a uma questão de sentimento, de reconhecimento no nosso dia a dia, né? Então, é valorizar aqui as coisas boas que a gente tem no nosso dia a dia, né? Sejam elas pequenas, sejam elas médias, sejam elas grandes coisas, não importa o tamanho delas. Porque se a gente olhar no nosso dia a dia, quando a pessoa é agradecida, ela é agraciada o tempo todo por mais dádivas no dia a dia dela, tá? Então, assim, ela é uma emoção. Uma coisa é eu dizer assim, Karina, nossa, eu estou super agradecida pelo que você fez diante de tal coisa. Então, assim, eu não estou dizendo só para você gratidão simplesmente como modismo. Eu estou sentindo, eu estou reconhecendo aquilo que você fez para mim. Sim, Então, é uma profundidade que a gente tem muito grande, né? Quando a gente fala dessa questão da gratidão. É sim, sim. fundamental a gente sentir, porque a gratidão é isso. E na gratidão, quando a gente pratica, ela vai reduzir o nosso estresse, a nossa ansiedade, vai fazer com que a gente tenha foco, até mesmo reduzir a questão dos nossos estados de depressão. Olha, que Olha, e isso profundo. são pesquisas que, inclusive, a gente na conversa de hoje a gente vai trazer sobre isso. Então, a gratidão, ela é um quê? Ele está, inclusive, no topo do que a gente tem, né, da frequência Hertz, que é uma frequência altíssima, ela chega a mais de 700 Hertz, quando a gente é uma pessoa grata, com profundidade, com sentimento. Então, sobre a gratidão, é uma questão da pessoa, eh, não é estar atenta, na verdade, na questão na verdade, é algo que vem de dentro e reverbera para fora e você quer estar ali o tempo todo falando para aquela pessoa: "Olha, o quanto eu sou agradecida por tudo que você fez". Exatamente. Então, é sentir, É sentir, não é é sentir. atenção, é sentir. É É muito sentir. mais E profundo. vem assim do âmago, né? Que a gente vai sentindo Uhum. que a palavra em si, quando você fala para a pessoa, ela não consegue dar conta de todo esse sentimento que a gente tem quando a gente sente gratidão. É, não se mensura, né. É difícil, é muito difícil, porque é sentir mesmo. Sim, Então, hoje é uma palavra que infelizmente caiu no modismo, mas não dá para ser dessa forma, ela precisa ser sentida, sim. né? Existe pessoas que confundem obrigado com gratidão? Sim,
Infelizmente. A gente tem um hábito, né, de tudo que as pessoas fazem ou que a gente tem de dizer obrigado. Mas dentro da palavra obrigado, ela vem da origem latim, quer dizer obrigá-los, né? Que diz Uhum. sobre isso. Que tá ligado ao quê? A uma coisa de uma coisa obrigada, de uma dívida que eu tenho com você. Ou seja, eu tenho que depois, de alguma forma, pagar isso, né? Então, o obrigado é isso. Sim. É diferente da gratidão, né? Então, assim, eu reconheço, eu sinto, né? Mas eu não tenho essa coisa, eu estou reconhecendo essa bênção e essa graça que você fez. Então, é diferente dessa coisa do obrigado. Sim. Então, a gratidão, ela é um reconhecimento agradável daquilo que eu recebi de você. Ou até mesmo das bênçãos, né, do nosso Pai que a gente tem aí, né, nesse processo. E a palavra, né, ela vem também do latim, que quer dizer gratia, né, que a gente tem aí, que significa graça. Olha. Então, olha a diferença que a gente tem aí, que significa o quê? Ser algo agradável. É. E biblicamente falando, graça é um favor não merecido, né? Exatamente. Olha isso, Que coisa. não É é? muito profundo. Muito, muito mesmo. E assim, e nós temos, infelizmente, o péssimo hábito, né? A maioria da população, que é o quê? Reclamar. E se a gente observar dentro da palavra reclamar, reclamar é o quê? É clamar ao universo mais do mesmo. A gente reclama quando chove, a gente reclama quando tá frio demais, a gente reclama quando tá quente demais, a gente reclama do parceiro, da parceira, né, do esposo, da esposa, a gente reclama dos filhos, né, a gente reclama do chefe, reclama da distância do trabalho, reclama disso. A gente passa, se a gente observar, a gente reclama muito mais do que a gente tem para agradecer. Então, se a gente observar bem, a gente tem que parar, porque a gente está na lamúria, na lamentação o tempo todo. Sim. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. E o universo nos dá mais do mesmo. É isso que ele faz, né? E aí eu até separei uma passagem bíblica que é nos Salmos, né? Que ele traz, que é o 42, capítulo 42, versículo 7, que é: reclamar é como estar aonde? Em uma areia movediça, que quanto mais nós reclamamos, mais nós afundamos, porque é um abismo chamando outro abismo. Ou seja, eu estou vibrando na falta, na escassez, o tempo inteiro. Sim. Eu não sei olhar para aquilo que eu tenho e ser grata pelo que eu tenho. Eu só passo a vida reclamando. E aí, óbvio que a vida não vai andar, não vai caminhar. E se a gente olha para agradecer, e a gente, né, quando a gente faz a separação, agradecer é o quê? Permitir a graça descer. Sim. É muito profundo. Muito forte, muito Quanto forte. mais eu agradeço, mais eu vou ter para agradecer. É algo que você invoca, né? Uma vez que você Exatamente. reclama, você está jogando pro alto, você não está conseguindo visualizar o favor, né, que a vida tem te entregado no dia a dia, né? E o quanto nós somos merecedores, né? Porque olha Sim, só, nós temos um planeta Terra riquíssimo, né? Se a gente olhar para a questão da natureza, né? Uma árvore, uma semente que você planta, o quanto que ela é abundante e que ela transborda na abundância dela, quantas vezes na vida dela, né? A gente olhar que nós somos pessoas sadias, nós andamos, né? Nós temos um corpo que possibilita a gente movimentar para todos os lugares. Nós temos um lar onde a gente vai e volta, um lar onde, na verdade, nos recebe, nos protege do sol, da chuva, do calor, onde a gente tem, né, do frio que você vai ter ali. A gente tem em nossa casa água encanada, a gente tem energia elétrica, a gente tem comunicação, tudo na facilidade no nosso dia a dia. A gente tem alimento na nossa mesa todos os dias. é. Nós temos um trabalho onde a gente vai lá e coloca a nossa força, onde a gente recebe por ele das pessoas e a gente pode comprar roupas, alimentos, calçados, a gente dá definição. Então, olhando para isso, então, percebe quanta coisa a gente tem para agradecer? É. E se fosse há muito, muito tempo, né, atrás, quantas pessoas, né, não tinham essas facilidades que nós temos hoje, Sim, né?
Então, são vários motivos para agradecer, de fato. E eu vivi uma experiência, né, quando eu fui para Angola em 2012, vai fazer 13 anos agora, em que as mulheres tinham que caminhar no mínimo 2 quilômetros para poder buscar água. Na cabeça, com a criança nas costas ou aqui na frente, no sling, sabe? Então, assim, e eu fiquei observando aquilo, eu falei, gente, a gente tem uma bênção, a gente tem água na torneira. É, Que verdade. tá ali, olha, tem um chuveiro. E essas mulheres, e nós pegamos um período de seca, né? Tem que caminhar 2 quilômetros, 4 quilômetros com criança, acordar muito cedo, uma fila imensa, com latas ali esperando para poder colocar água, sabe? E aí você olha, você fala assim, não, eu só tenho que agradecer, porque as facilidades que eu tenho são imensas na minha vida. É. Acho que se todo mundo pudesse fazer algo assim, né, Cidinha? Nossa! Seria maravilhoso, né? Sim, passar por essas experiências, né, onde a gente vai vendo as dificuldades que as pessoas enfrentam do outro lado, que a gente não tem dimensão disso, né? Nós fomos nesse período, em 2012, que era um período de seca. Tinha mulheres que tinham que caminhar 10 quilômetros para Meu buscar água. Deus. Então, imagina. Então, assim, quando a gente vai vendo essas dificuldades, a gente vai aprendendo a valorizar cada vez mais o que nós temos, né? Nós temos nossos pais que nos deram as nossas vidas, né? Então, assim, não importa, né, o que aconteceu e tudo mais, mas, assim, é a vida. Algo que a gente não pode retribuir jamais para eles, né? Você tem filhos, né? Tem Sim. filhas. Aham. Então, assim, suas filhas se escolheram. Olha aí, você agradecer por essa bênção, né? O teu útero gerou vida, Aham. né? Algo que não pode retribuir. Então, assim, olha quantas bênçãos nós temos no nosso dia a dia. É verdade. É verdade. Abrir os olhos de manhã e acordar em cima de uma cama e ver que você tá ali, que você tem mais um dia de presente para você, é agradecer, É. né? Hoje, diante do meu prato de alimento, todas as vezes que eu vou me alimentar, eu faço o meu momento de gratidão, né? Pelo meu alimento e agradeço, inclusive, assim, aos trabalhadores, desde que foi lá preparar a terra, colocar semente, cuidar de quem cuidou da logística e tudo mais, agradecer cada um deles e pedir bênção na vida deles, para a saúde deles, para a família, para a mesa, Sim. porque cada vez que eu te abençoo, eu também sou abençoada, É verdade. É né? verdade. Cidinha, a gente olha pra partindo isso. disso, quais são os exemplos práticos para que a gente possa exercer a gratidão? Que nem você disse que você já flui naturalmente com com seu alimento, com tudo que você toca, né? E isso já é algo bem mais, é muito raro alguém, né, fazer isso, mas se a gente fosse pensar no prático, todo mundo deveria fazer, né? Sim, sim. Mas até antes disso, né, Karina, a gente pode falar dos benefícios, né? Sim. Que são pesquisas que são feitas, né? Nós temos, por exemplo, no Brasil, uma pessoa que ela é a embaixadora da gratidão aqui. E ela fez, inclusive, o pós-doc dela sobre gratidão nos Estados Unidos, né? Que é a Márcia Luz, que foi uma das minhas mestres nesse processo, né? Então, olha os benefícios que a gente tem na prática da gratidão. O nosso cérebro, ele funciona com um sistema de recompensa, né? Então, quanto mais a gente, por exemplo, agradece, a gente vai estar liberando o quê? Dopamina. E dopamina é o quê? O hormônio, na verdade, é o neurotransmissor que está ligado à satisfação, a prazer. Sim. E paralelo a isso, a gente libera também o quê? A serotonina, que é responsável por regular o nosso humor. Então, na prática da gratidão, qual é o benefício que a gente tem? A liberação desses dois hormônios, da dopamina e do serotonina. Tanto da satisfação e prazer, quanto do quê? Da regulação do nosso humor. Olha o quanto que isso é importante, né? Para a gente ficar saudável. Então, toda vez que a gente pensa em coisas boas e positivas, o nosso cérebro está liberando essa substância nesse processo. E o professor da Universidade da Califórnia, que é o Robert Emmons, ele fez um estudo com pessoas, onde ele vai comprovar, na verdade, quais são as emoções e os benefícios que tem com esse processo, né? Inclusive, ele escreveu um livro, né? Agradeça e seja feliz. E ele traz os 10 benefícios, né, para isso, né? E aí eu fiz até a cola, né, que ele fala que é o aumento do entusiasmo, otimismo e felicidade, né, que dá energia no dia a dia pra gente. Esse é o primeiro benefício. O outro benefício que ele traz é o fortalecimento do nosso sistema imunológico.
quando a pessoa é grata, Sim. porque você está numa frequência alta, então você está liberando, olha a quantidade de dopamina e serotonina que você vai liberando. E o corpo, né, o nosso cérebro gosta de recompensa. É. E essa recompensa, ela vai o quê? Transmitindo para todo o nosso corpo, Uhum. né? Então a gente vai melhorar a questão da diminuição da pressão arterial também, a redução das queixas de mal-estar e dores que ele traz, melhora na qualidade do sono, a sensação de acordar muito mais desperto no nosso dia a dia. Ele vai trazendo a eliminação de emoções tóxicas como rancor, inveja, medo, raiva. Porque se eu sou uma pessoa extremamente grata, isso não vai fazer parte do meu dia a dia. É. Eu sou uma pessoa muito confiante e eu não vou ficar olhando para você preocupada com certas questões, tá? Aí ele fala da melhoria da nossa relação na vida social, né? A gente torna a nossa vida muito mais prazerosa com tudo isso, a redução dos nossos níveis de estresse e de depressão, e ele vai trazer a diminuição das sensações de isolamento, solidão e inadequação. Então, esses são os 10 benefícios que ele fez a partir da pesquisa com pessoas. Uhum. E que ele vai trazer no livro dele, que é Agradeça e Seja Feliz. Tá? Nossa. Então, olha o quanto que isso é importante, o quanto que a gratidão ela é genuína no nosso dia a dia. E voltar agora, né, no início desse ano, falando disso, para mim é muito importante e muito gratificante, tá? Porque nós somos seres muito abençoados em toda a nossa vida. E aí, lá em Tessalonicenses, né, Paulo vai dizer, em tudo dai graças, tá? E por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Porque, tipo assim, ele nos entregou um planeta com tudo dentro. Agora trabalhe, tenha o retorno disso, porque eu já, o quê? Já coloquei uma bênção na vida de vocês. E desfrute, né? E desfrute disso. É. Então, o que Paulo faz? Ele nos chama, nos convida o quê? A reconhecer o quê? A presença da providência divina no nosso dia a dia. É esse convite que ele faz pra gente. Né? E a tudo dai graças até os momentos de dificuldade também que a gente vai ter aí. Sim. Nesse processo, né? E aí, assim, vou responder a pergunta daqui a pouco para você, né? Tem histórias reais, por exemplo. O ano passado eu fiz 3... foi isso mesmo. 3 momentos de criar grupos para desafio de gratidão durante 33 dias. Uhum. E assim, são vários relatos, né, que traz. E uma história que foi muito interessante, uma delas era da Vanessa, que ela estava no grupo, ela é assistente social, trabalhando num hospital, e ela tinha uma pessoa que causava lá no trabalho. E ela, tipo assim, falou, bom, não tô dando conta, mas ela estava dentro do desafio, ela foi percebendo que foi melhorando a vida dela, assim, a forma de ver, de se relacionar com as pessoas, mas ela não tinha como mudar aquela pessoa. E um determinado dia, tipo, chegou, o copo estava transbordando. Ela foi para casa, refletiu, no dia seguinte ela falou assim, eu vou sair, porque não tá dando conta. Quando ela chegou lá, a primeira notícia que ela teve foi que a pessoa foi transferida do local de trabalho. Olha, que bênção. Olha isso, então assim, não precisou dela fazer uma ação, ou seja, o fato de estar ali agradecendo trouxe para ela essa mudança. A pessoa foi transferida. E a outra foi da Valéria, que a gente teve, né, também, que ela estava, na verdade, há 4 anos com uma dívida de um veículo, e que, assim, era uma dívida alta, quase 10 mil reais, e a família estava, assim, acreditando que eles iam perder o carro, porque não tinha de onde tirar aquele recurso. E aí foi muito interessante, porque dentro do desafio da gratidão são vários temas, e um dos temas dentro dos 33 dias é em relação ao dinheiro. Né, onde eu vou dando todas as orientações e refletindo sobre a questão do tema. E daí ela lembrou que tinha a questão do PIS, que toda vez que você aniversaria, você pode fazer o requerimento, né, para ver se você tem saldo lá. E ela preencheu todos os dados, né, e tudo mais. E qual não foi a surpresa? Ela tinha saldo. A pessoa tinha o saldo exatamente da dívida. Ai, que bênção. Aí o dinheiro chegou. No último dia da gratidão, chegou o documento do carro atualizado e sem a dívida. Olha,
Que bom. Então, é tão interessante isso que quando você vai fazendo em grupo, as pessoas vão contando e aí, assim, isso vai o quê? Motivando, energizando, vai fazendo com que outras pessoas também atraia cada vez mais bênção para elas também. É, Então, é muito interessante que a gente pratique isso no nosso dia a dia, né? E eu tive momentos assim, eu comecei a fazer isso em 2019. Né? E passei por momentos muito difíceis, perrengues, mas eu nunca deixei de agradecer. Eu cheguei num momento, né, desse que eu comecei a empreender sozinha, com a cara e com a coragem. A gente sempre precisa ter alguém que nos auxilie, né? Porque senão a gente mete os pés pelas mãos, porque a gente não sabe fazer um monte de coisa. A gente não tem uma educação financeira, a gente não teve uma educação empreendedora. Então, se a gente vai fazendo, a gente vai errando muito. E nesse processo, eu acabei acumulando uma dívida de R$ 600.000. nossa. Né? Que não foi nada fácil, né? Eu não dormia, preocupada, mas estava ali sempre praticando, né, a questão da gratidão. E nesses últimos 3 anos, vou dizer para você, mesmo não deixando, né? Me desfiz de muitos cadernos agora no final do ano, que eu fui fazendo, né, o tempo todo e deixando guardado, e me desfiz deles. Nesses últimos 3 anos, eu só tenho que olhar para trás deles, eu só tenho bênçãos para recolher. Olha. Né? Então é aquilo que o Paulo diz, né? A tudo dai graças. Ou seja, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, a gente tem que agradecer. Eu hoje, na casa onde eu moro, quantas vezes eu caí de joelho para dizer assim, Pai, obrigada por todos esses momentos difíceis, porque ali você estava me fortalecendo, você estava me preparando para o que eu ia colher no futuro. Sim. Agora eu Sendo entendo. assim, é importante, então, agradecer mesmo em momentos difíceis. Sim. Também. E dentro do processo que a gente passa, né, de fazer a questão aí da gratidão, eu coloco, né, um dos dias é agradecer por esses momentos difíceis, que eu chamo de desafios, né? Eles nos forjam, né? Agradecer pelos nossos erros e fracassos, porque são eles que, na verdade, que nos colocam na reta, no caminho de fazer o nosso melhor, né? Se a gente olhar do ponto de vista da ciência, nenhum dos cientistas acertaram na primeira vez. Eles vão, o quê? Ali fazer vários experimentos, vão errar várias vezes. Thomas Edison foi um mesmo, né? Que no processo de nos deixar a questão da energia elétrica, tinha tentado, né, uns falam 1.000, outros falam 10.000, não sei, mas não importa, foram várias tentativas. E o assistente dele disse, mas você vai fazer de novo? Para errar de novo? Ele falou, não, eu aprendi como não se faz. Ou seja, é nos erros e nos fracassos que nós aprendemos. Sim. Ver com outros olhos, né? Com outras Sim. perspectivas, né? No caso. Exatamente. É. Né? Então, assim, é mudar o nosso foco, o nosso olhar no nosso dia a dia. Tá? Então, é fundamental que a gente olhe para isso, né? Voltando à pergunta, né, que era... Eu fiz a pergunta com relação a os exemplos práticos, né, para exercer a gratidão e também já dá para emendar quais são os exercícios, né? Exemplos e exercícios práticos que dá pra gente fazer. Então, se a gente, os exemplos práticos que a gente tem na nossa vida é começar por abrir os olhos de manhã e agradecer porque a gente já recebeu mais um dia aqui, Sim. nessa grande escola que eu chamo, que é o planeta Terra, né? E agradecer que eu tô com saúde, que eu vou levantar da cama e que eu tenho um dia inteiro de presente para resolver várias coisas. Eu vou ter o quê? O banho que eu vou tomar aquecido. Eu vou ter o café da manhã, vou ter o almoço, vou ter o jantar. Eu vou ter aquele lar onde eu estou trabalhando, eu vou ter os equipamentos, eu tenho energia elétrica, eu tenho a água. Então, olha quanta coisa. Ah, mas Cidinha, todos os dias eu vou agradecer pelas mesmas coisas? Por que não? Também. Mas você vai ter coisas que vão acontecer durante o teu dia que eram coisas inesperadas. Então, é fundamental que a gente aprenda a fazer isso. É como eu disse, todos os dias, quando eu sento na mesa para fazer a minha refeição, eu faço meu momento de agradecer e de abençoar quem trabalhou para que aquele alimento estivesse ali. Porque atrás de todo aquele prato de alimento tem muitos e muitos trabalhadores. É verdade. Muitos trabalhadores para que chegasse ali. Então você que tá vendo, que tá ouvindo, essas são as dicas da Cidinha, né? Tudo para você poder reverberar para o universo coisas que vão estar ali dentro de você, agradecer, desde o pequeno produtor do feijão, aquela pessoa que foi lá colher o feijão,
estudo, o transporte, tudo isso, tudo isso. Pode ter certeza que você vai viver coisas sobrenaturais através disso, né? Por isso que é assim, né, fazer essa questão do desafio dos 33 dias da gratidão, eu sou a que é mais beneficiada e abençoada, porque eu vou colhendo, né, os depoimentos de várias pessoas. Então é muito interessante porque você vai aprender de uma forma correta de como agradecer. Não é simplesmente ficar repetindo gratidão. Eu preciso dizer, eu sou grata. Olha assim, eu sou. Quando eu me conecto com eu sou, eu estou conectando com o meu eu sou divino, com o meu eu sou, que é o universo. É. Então é algo muito importante para nós. Então não basta sair por aí dizendo isso como uma coisa de modismo. Não, eu preciso fazer isso com sentimento, com reconhecimento, com profundidade. E para isso, o que que a gente fala? Tem um caderno da gratidão. Né? Como eu disse, assim, os meus eram inúmeros. Eu falei, não dava mais para guardar. E também a gente precisa, né? E no final a gente sempre fala, queima, porque o fogo, né, purifica e o fogo vai sempre em direção o quê? Pro Na alto. vertical, por alto. É. Então eu estou enviando para o universo todas as minhas gratidões para que eu receba mais gratidões também nesse processo. Então, uma das coisas para praticar o exercício é ter um caderno no lado da tua cabeceira, onde você vai se dedicar a escrever 3 coisas pelos quais você é grata No dia? no dia, diariamente. E por que escrever? Porque ali a gente vai estar concentrada. Ali, na verdade, você vai estar pensando pelo que você é grata e você está focada no seu positivo. Isso vai fazer com que vai estar diminuindo o seu estresse, a sua ansiedade. Você está pensando nas suas bênçãos e automaticamente liberando ali dopamina, né? Que você tem ali a serotonina, que estão envolvidas nesse momento que você está ali imbuída de um sentimento de gratidão. Então, é fundamental que a gente faça isso. E quanto mais você vai agradecendo, mais você vai observando que coisas vão acontecendo no seu dia a dia. Mais coisas. Sejam elas físicas, sejam elas não visíveis, né? Hoje mesmo eu já vim pra cá e eu falei assim, gente do céu. Eu falei, nossa, eu tive 2 sonhos assim pra mim que foram claros, assim, me direcionando, me dizendo exatamente o caminho que tinha que fazer. E eu vim só agradecendo. Olha que legal. Isso pode ser numa agenda? O que que você... Eu indico ter um caderno que você escolha, né, assim, com todo carinho, com toda atenção, com todo o seu amor, para que você possa colocar ali a sua gratidão. Se você conhecer alguém que trabalha com artesanato, por exemplo, o meu primeiro, eu pedi que era nessa, né, grossão, assim, para uma amiga customizar. Né, fez uma capa, ficar a coisa mais linda, né? E ali eu fui colocando todas as minhas gratidões. E na medida que eu fui falando para as pessoas, eu tive uma cliente minha, né, paciente, que me deu um caderno depois customizado também, Que lindo. que foi montado por uma pessoa também. Fiquei até com dó depois de desfazer, ter ele todo escrito, né? Então a gente tem essas duas, você escolha com muita atenção, com muito carinho. Agora, uma coisa que é legal é a gente aprender como se faz. Por isso que eu faço os grupos do desafio. Porque daí você vai aprender durante 33 dias, são 33 temas diferentes, que eu dou toda a orientação para que você possa estar ali escrevendo. Dou até as dicas, né, de como que você vai fazer isso, porque isso vai contagiar ainda mais. A energia é muito maior e vai atrair mais coisas dentro do grupo. Então, quem é ali fiel, disciplinado, que vai fazendo, nossa, a pessoa vai mudando também. Falou, nossa, quanta coisa veio mudando. A relação em casa mudou, o clima tá diferente. São vários depoimentos que as pessoas vão trazendo. Sim. E você já tem um grupo já formado para começar esse Vou ano? começar agora, né, no final desse mês. A gente já começa já o 4º grupo agora. Então, né? se Que você é quiser fundamental. participar, coloque aqui nos comentários. Quero participar. A gente coloca tudo na descrição, né, Cidinha? Isso. Para você ser orientado e participar disso, que é muito bom. É. E é fundamental, nesse momento que a gente para escrever, a gente está meditando, né? Meditando sobre a gratidão. Então, é fundamental que a gente tenha esse tempo para poder a gente refletir sobre as nossas bênçãos, né? E isso vai fazer uma grande diferença, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, de conexão, tá? E uma coisa muito interessante de um outro exercício é ter cartas de gratidão.
né? Ou mensagens, por exemplo, né? Hoje a gente não usa mais a questão da carta, porque, né, essa coisa do carteiro, mas antigamente sim. Mas, por exemplo, dentro de um dos dias do desafio, o que a gente traz? É você enviar uma mensagem para, seja alguém da família, o pai, mãe, ou, né, um irmão, um amigo ou uma amiga, tá? Você enviar uma mensagem pelo que você é grata. O que essa pessoa fez na tua vida que fez com que você se desenvolvesse, enviar para ela. Uhum. Nossa, o pessoal traz cada retorno depois, tão inesperado, que as pessoas ficam tão emocionadas que elas não estavam esperando. Nem elas tinham dado conta do bem que ela fez na vida dessa pessoa. Então, assim, por isso que a gente fala que gratidão é sentimento, é frequência alta, né? Porque você tá liberando tanta coisa legal ali, e numa frequência tão importante, onde você vai contagiar o seu meio, as pessoas que estão à sua volta. Inclusive, você pode deixar as pessoas surpresas, né? Se Sim. for no caso de um perdão, você Uhum. mandou algo para alguém, olha, passado um tempo, eu consegui enxergar de uma forma diferente aquilo que ocorreu, então eu tô te enviando isso com carinho. Você faz a pessoa até, né? Sim, e agradecendo, porque na verdade, naquele momento eu não entendi, mas você foi o meu professor ou minha professora. É, E eu não tinha condições de entender, então eu agradeço imensamente. E quantos de nós já não fomos ajudados por pessoas e que a gente nunca parou para fazer um agradecimento oficial a essa pessoa? é verdade. E as pessoas, quando recebem isso, nossa, eu tive uma das pessoas no último que ela enviou para uma pessoa que ela estava num momento muito difícil. E assim, continuam amigas, né? E se encontram, não sei o quê, mas fazia um tempo que elas não se encontravam. E ela fez questão de detalhar o que ela foi na vida dela durante aquele período de dificuldade. Nossa, a pessoa chorou de emoção, né? Tipo, nem eu tinha me dado conta do quanto eu te ajudei. Sim, Então, às vezes, o bem que a gente está fazendo para o outro, nem a gente se dá conta do que a gente está fazendo para o outro e para a gente mesmo também nesse processo. é verdade. É muito lindo isso, Nossa. não é? É, inclusive na Bíblia fala, né, que o bem que eu quero fazer acabo não fazendo, mas o mal, Então, né, que existe algo, né, entre carne e espiritualidade, né, que se uhum, você ultrapassar tudo isso, imagine qual que é a virtude de você fazer sim. essa escolha tão importante da gratidão. E quando a gente une essa questão que você está falando, né, dessa coisa da emoção, dessa espiritualidade, nós não estamos falando nem de questão religiosa, nós estamos falando da questão que é desse amor Desse amor, exatamente. incondicional, É, né? Que não é é um amor gratuito, é um amor que a gente chama ágape, que é, transcende, né? Que só uma mãe consegue, né, fazer isso com a questão do filho e do mais, porque carregou no ventre, né? Tem sim, toda essa questão que não consegue a descrever. conexão, né? Então, quando a gente consegue transcender esse processo desse amor por meio da gratidão, a gente não tem noção do efeito que a gente está fazendo, né? Então, assim, é agradecer. Né? Nós estamos no começo do ano, então que a gente leve essa prática, esse hábito, né, para fazer isso todos os dias. É parar, ou eu prefiro fazer de manhã logo cedinho, né? Paro 5 minutos, sento na mesa, faço ali minhas gratidões, né? Faço mais do que 3, né? Tem dia que extrapola muito mais até Sim. e vai seguindo, entendeu? Então a gente tem que olhar para isso nesse processo. Sim. Como a gente está começando falando desse tema, uma pergunta que não tá totalmente fora aqui, mas quais são. Tem uma palavra que você tem para esse ano? A sua expectativa para esse ano? Uma palavra que defina 2025. Bom, primeiro que assim, uma palavra para dizer vai ser um ano de desafio. Então, se a gente trabalhar a palavra gratidão em tudo, a gente vai tornar esses desafios muito mais amenos, Certeza. não é? Certeza. É É saber olhar para fato. isso. É Sim, o famoso olhar para o copo cheio, não para o copo vazio, é né? isso. E se a gente olhar, assim, deixar algumas questões para a gente poder refletir, né, Karina? Pra, né, e por quem está aqui vendo e ouvindo também. Pensa no seguinte: o que você tem na sua vida que já foi um sonho no passado? Que você já concretizou? Você já agradeceu por isso? Assim, de agradecer com profundidade, com sentimento?
né? Quem são as pessoas que já participaram da tua vida, no seu desenvolvimento, nessa jornada, e que você já parou para agradecer de verdade, com profundidade? Né? E como é que você pode cultivar essa questão da gratidão no seu dia a dia, com todas as coisas que acontecem, independente do que seja? Porque a gente não sabe por que a gente está passando por aquele momento difícil, onde é que ele vai nos levar? É verdade. É um vale, né? Sim, Vale de decisões, né? porque dali vai renascer muitas coisas, é onde a gente vai se transformar no nosso dia a dia. São os nossos aprendizados que a gente vai tendo. Sim. Porque se tudo dá certo, tudo tá lindo e maravilhoso, normal, vida que segue, entra no piloto automático. É, você não teve coisas novas, né, pra você Sim, desenvolver, né? é. É tudo do mesmo, né? Como a gente falou no começo. Então, é ter esse olhar que a gente precisa ter. Aprender a agradecer. 2025 seja o seu ano de gratidão. Sim. E qual que é a mensagem que você deixa agora pro nosso público que tá, né? Já que a gente falou tanta coisa legal aqui, mas uma mensagem que você deixa pro público para 2025, nesse Pode Pensar, episódio número 5 de 2025. Então, que a gratidão não vai mudar o que você enfrenta no seu dia a dia, nas suas dificuldades, nos seus desafios, mas ela vai mudar o seu olhar, a sua perspectiva de como você enfrenta os seus dia a dia. Isso faz a diferença. E isso vai fazer com que você ganhe cada vez mais força e você vai transformar essas dificuldades em aprendizados. E com certeza mais na frente você vai ter grandes alegrias, grandes conquistas e grandes sucessos. Olha, é isso, pessoal. Vocês conseguiram entender então a diferença de obrigado e gratidão por tudo que foi falado aí pela Cidinha. Que você possa ter um ano de 2025 maravilhoso, cheio de gratidão. Gratidão pelo simples, gratidão pelo acordar, abrir os olhos, colocar os pés no chão. Gratidão pelo seu cobertor, pelo seu lençol. Gratidão pelo sorriso do seu filho, da sua filha, do seu familiar. Né, Cidinha? É isso mesmo, né? Nas pequenas, médias e grandes. Se a gente sabe agradecer no pequeno, no grande, então, aí a gente delira, na verdade. Né? É isso. Então a gente precisa fazer isso. Gratidão, Karina. Agora é de fato de sentimento, né? De estar aqui mais uma vez, né? A gente partilhando desse momento, de levando aí mais informações para as pessoas, para que as pessoas possam transformar o seu dia a dia, transformar o seu olhar também, né? E fazer a sua vida diferente, para que também possa fazer a diferença na vida de outras pessoas. Gratidão, Cidinha, pela oportunidade de sempre trocar informações tão profundas e assertivas e necessárias. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo.